Olá, 47ª turma do Grupo Fraternal Hilarion. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Estão se cuidando? Essa pandemia não é muita brincadeira não, né? A gente precisa de fato se tomar a responsabilidade, cada um de nós, a respeito de preservarmos as vidas, né? A nossa e a dos outros, ok? Então, nós temos hoje, não é bem uma aula, segundo me foi passado da Cleide, uma questão de conversarmos um pouco, quer dizer, nesse caso é um monólogo, mas vocês têm o meu contato através da Dirce e da Cleide mesmo, tá? Para se posicionarem a respeito do que nós vamos falar hoje, dúvidas, né, pontos de vista. Eu não sou dono da verdade, ninguém o é, então temos cada um a sua própria opinião e respeitando-nos, trocando ideias, todos nós nos entendemos, ok? Então fiquem à vontade para entrar em contato caso seja necessário, tá bom? Então, o tema para hoje é a propagação da doutrina, né? Nós temos na nossa apostila de iniciação espírita os problemas, a lição 63, os problemas da propagação, ok? E ali, principalmente, essa apostila é baseada na aliança de Gararmon, que também em 1950 fundou as escolas de aprendizes do Evangelho lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E essa apostila vem sendo utilizada já há muitos anos na formação e na adequação de pessoas que se interessam pela doutrina e pelo Evangelho também. E aqui ele faz, nesse capítulo, algumas observações interessantes que eu acho que antes de vocês assistirem a este vídeo, deem uma lida, né? Problemas de propagação. É a última, é o último título do conjunto de aulas que vocês tiveram durante esse tempo todo. Depois tem os anexos e algumas informações e nós vamos citar também. Propagação. Propagação da doutrina. Como que ela se dá? Com certeza, toda e qualquer divulgação de algo se dá normalmente, por publicações de livros. No passado, isto praticamente sempre ocorreu. As ideias são transmitidas para as novas pessoas ou para uma certa comunidade, ou com discursos ou com posições escritas, né? E o ser humano, na antiguidade, no período clássico lá da Grécia, os, os filósofos eles eram peripatéticos, né? E Jesus também o era. Peripatético tão somente quer dizer aqueles que ensinam, que discursam ao ar livre, na natureza, caminhando, né? Os filósofos assim o faziam com seus discípulos, muitas das vezes, mas também chegaram a fundar algumas, algumas escolas de propagação das ideias destes mesmos filósofos, Sócrates, Platão principalmente. O Liceu de Platão ele durou até o século VI da nossa era. Jesus também se pronunciava junto a comunidades, né, procurando mais a natureza, estando presente junto a lagos, junto ao mar, junto a montanhas, no horto, lá junto dos montes, ok? Tanto é que o seu sermão mais famoso é o Sermão da Montanha.
Então, as ideias sempre se propagaram dessa forma. É evidente que, com o advento da imprensa, inventada por Gutenberg, facilitou muito as ideias serem transmitidas através da palavra escrita, impressa, né? E isso ocorreu eh, desde o século XVI, XV, XVI, fazendo com que as mensagens chegassem a mais pessoas. Evidentemente que muito se lutou para que o analfabetismo fosse expurgado do nosso planeta, né? Ainda temos, mas não na quantidade da antiguidade, da Idade Média, tá bom? Quanto à doutrina, quanto à propagação da doutrina, nós temos iniciando em Kardec com a publicação de um livro, o Livro dos Espíritos, e essa propagação se deu de uma forma relativamente rápida ali na França, na Europa, com o seu livreiro. Kardec ele era um autor de diversas obras gramaticais, aritméticas da França, né? Então, ele tinha uma certa experiência em fazer livros e tinha o livreiro, aqui o seu editor, que fazia a distribuição dos seus livros. Então, quando surgiu o Livro dos Espíritos, essa propagação foi relativamente rápida, propagada. E se instituíram na ocasião, eh, se instituíram na ocasião diversos núcleos de estudo em cima da obra O Livro dos Espíritos, até porque nós sabemos que a mediunidade começou a apontar aqui e ali na Europa, nas Américas, em diversas nações, fazendo com que houvesse um grande interesse pelas ideias do mundo desconhecido ali revelado na obra O Livro dos Espíritos. E durante um certo tempo, na sequência, Kardec publica as outras obras que nós conhecemos como a base da doutrina, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E também, em 58, em janeiro de 58, é fundada a Sociedade Espírita Parisiense, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que publicava a Revista Espírita mensalmente, que, como vocês sabem, essas revistas, esses artigos lá publicados, serviram inclusive de base para a publicação das outras obras após o Livro dos Espíritos. Ok. Então, são algumas formas de propagação. No Brasil, nós temos, ainda no século retrasado, século XIX, a abertura de um centro de estudo, um centro espírita lá em Salvador, e no próprio Rio de Janeiro, na ocasião, a capital do Império, nós vamos ter algumas figuras de destaque na propagação da doutrina espírita. E a figura que mais se nos vem à mente e que lembramos dessa época, inclusive um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, é o Dr. Bezerra de Menezes. Entrando em contato através de um amigo com a obra O Livro dos Espíritos, ele, em suas reflexões, ele mesmo diz que tudo que ali estava escrito ele praticamente já tinha o conhecimento, apenas que aquilo despertou. Por quê? Era já um espírito predestinado por um trabalho de divulgação, de propagação da própria doutrina nas terras brasileiras, ok? Então, ao longo do tempo, nós vamos ter expoentes na literatura espírita, mediúnica ou não, diversos médiums e escritores que se tornaram expoentes e muito conhecidos do público espírita, né? Nós vamos ter, evidentemente, um Chico Xavier com mais de 400 obras publicadas,
recebidas mediunicamente. Nós vamos ter alguns como palestrantes como o Divaldo Pereira Franco, teremos aí Eurípides Barçanufo, um pioneiro na educação espírita. Então, nós temos pessoas que se destacaram, né? Os que comandaram ao longo do século passado a Federação Espírita Brasileira, Antônio Vantuil, o Thyssen, diversos espíritas conhecidos, mais recentemente o Richard Simonetti, outro companheiro que propagou as ideias espíritas através da própria revista O Reformador da Federação Espírita, como também o propagou através de livros e de palestras, né, que ele fez. Nossa casa, o Caminheiros da Paz, nós tivemos a oportunidade de tê-los em algumas ocasiões ministrando algumas palestras, né, com uma frequência bastante procurada, né, dada a importância do nome de Simonetti, que nos deixou, partiu para a pátria espiritual o ano passado. Pois bem, na minha ideia, na minha concepção, eu tenho um pouco mais de idade, já estou com quase 72 anos, e eu tenho aí uma vivência na doutrina espírita, pois nasci em família espírita, que na minha infância, falar-se que era espírita não era uma condição muito bem vista na sociedade de uma forma geral. Eu lembro que as pessoas tinham um certo receio quando você se revelava espírita. Eu, ainda menino, na fase dos 8, 9 anos, eu lembro que existiam lá no colégio municipal, na escola municipal, lá em Campo Belo, que eu frequentei, que tinham as aulas de religião. E eu falava para a professora que eu era espírita. Ela, respeitosamente, não se punha nenhum problema. Mas a meninada, talvez até por influência dos próprios pais ou da cultura naquela época, né, brincava que ser espírita era uma coisa meio terrível, né, meio macumbeira, como que se dizia antigamente, né? Mas, mas o que eu quero ressaltar com esse fato é de que se antigamente as pessoas tinham receio de falar sobre espiritismo, isso muito se modificou nos dias de hoje. Praticamente uma pessoa não espírita, sabendo que você é um espírita, pelo contrário, em vez de se afastar, procura até se aproximar, trazer alguma questão, revelar alguma dúvida. Muitos até se dizem simpatizantes das ideias espíritas, né? E nós já vamos discutir um pouco esta questão. Isso, evidentemente, tem essa mudança de comportamento na sociedade nossa, normalmente aqui na cidade de São Paulo. Isso tem em função de Chico, de Divaldo, de outros grandes divulgadores da doutrina. Mas eu coloco como principal fator para essa mudança de atitude na interpretação dos espíritas, os espíritas anônimos, que ao longo de décadas passadas, pela sua postura, pela sua atitude diante das comunidades em que frequentavam, demonstraram que ser espírita tinha alguma coisa de diferente das outras pessoas. Ser espírita demonstrava uma forma de pensamento, uma forma de agir diferenciada. Ela é muito sutil, ela é quase que imperceptível, mas as pessoas percebem quando alguém se mostra ou se demonstra diferente da massa da população. Então são
essa mudança de atitude com relação ao conceito do espírita na sociedade, ela decorre muito da ação daqueles que nos precederam em décadas passadas, demonstrando pelas atitudes, pelo exemplo, a sua condição especial. E essa condição especial, quero eu crer que esses, e nós hoje, que abraçamos a doutrina e pretendemos também vivenciarmos dentro dos princípios do Evangelho e da doutrina espírita, nós nos baseemos no mesmo princípio que esses antepassados nossos recentes também. Então, nós vamos ter aqui no capítulo 17, capítulo 17 é o capítulo Sede Perfeitos, que temos lá algumas lições como o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador. E no final aqui do item 4 do capítulo 17, os bons espíritas, né, está aqui colocado: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Esta atitude, embora às vezes no dia a dia possa parecer difícil e nós dominarmos as nossas más tendências, mas ela é visível na comunidade onde nós estamos inseridos. Muito provavelmente vocês já talvez tenham ouvido o seguinte: às vezes a gente em casa ou no nosso ambiente junto à família, a gente descamba e tem aquilo que a gente chamamos de estouro, a gente fica nervoso, a gente briga, podemos até xingar, né? E aí a gente ouve das pessoas com quem nós convivemos a seguinte frase: uai, você não vai lá no centro sempre para virar santo? E isso às vezes machuca um pouco a gente, né? Porque demonstra ali que nós falhamos, que nós caímos em contradição com aquilo que nós estamos tentando demonstrar, de aprender, de evoluir moralmente e espiritualmente. Mas não fiquem chateados se alguém já ouviu essa frase no momento de escorregada. Isso quer dizer que as pessoas que estão ali, que te falaram isso, elas perceberam que você está tentando se modificar. Essa é a grande realidade, né? Uai, você não está indo lá na casa para virar santo? Ou seja, nós já percebemos que você está tentando modificar-se. É que quando a gente faz tudo bonitinho, ninguém praticamente fala nada. Porém, quando a gente tem um deslize, todo mundo chama a atenção, né? Então, o espírita não é um ser perfeito, com certeza, e não somos melhores do que ninguém de qualquer outra religião, mas nós temos uma consciência nos colocada inclusive pelas próprias escolas de aprendizes do Evangelho, de tentarmos sinceramente dominar as nossas más tendências. É isto o importante. Vamos conseguir? Vamos. Logo, não. Cada um tem o seu tempo de melhoria, cada um tem os seus aspectos de personalidades um pouco mais forte, um pouco menos forte, mas que cada um, quando se conscientiza desta situação, faz com que uma luzinha lá dentro, a consciência nossa, nos acuse. Opa, eu não devo fazer isso. Eu não devo falar isso. Eu não posso agir dessa forma. E às vezes a gente age. Tudo bem. Mas o importante é que a gente toda vez procure se modificar. Então, esta atitude que eu acho que hoje nós temos, ela foi percebida ao longo
no Brasil, na cidade de São Paulo, ao longo do século passado, né? Nessa sociedade que antes via o espírita como uma coisa esquisita, que falava com os mortos, né? Alguma coisa como macumbeiros que mexiam com o estranho, o sobrenatural, passaram a perceber que os espíritas não são nada disso. Pessoas normais, com um diferencial perceptível de que tentam, de fato, se modificar. Então, eu acho que esta nossa postura, segundo o Evangelho do Espiritismo, que a gente, para ser reconhecidamente espírita, nós temos que, de fato, demonstrar essa tendência de dominar os nossos vícios, os nossos defeitos. E é isto, e é exatamente este ponto que vai fazer com que cada um de nós se transforme num propagador da doutrina e do evangelho, consequentemente. Porque o espírita, antes de tudo, também é cristão. A gente procura pautar a nossa existência pelos ensinos do nosso Mestre Jesus. O Espiritismo veio nos abrir a mente, as explicações, os entendimentos e nos revelar o mundo espiritual e a nossa realidade de espíritos imortais. Mas a conduta nossa é baseada, evidentemente, centrada no Evangelho de Jesus, da moral do Cristo, das leis do amor, ok? Então, eu gostaria de ressaltar como está na nossa lição 63, eu espero que vocês tenham parado o vídeo, foram lá, pegaram a nossa apostila de iniciação espírita, item 63 e a leram, ok? Então eu só vou dar alguns lembretes, uma vez que vocês já leram, do que é importante, né? Nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles ensinamentos da espiritualidade maior, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. Sem instrução, nós permanecemos na ignorância. E aí, a ignorância é a mãe das superstições, né? E isso o espírita não deve ter. Então, um dos lembretes nesse nosso capítulo da apostila é exatamente sobre nós nos instruirmos. O outro lembrete que nos traz é a reforma moral. É a reforma íntima, é essa mudança que vínhamos falando agora sobre a nossa mudança total das nossas atitudes. Ok? As escolas de aprendizes do Evangelho, eu costumo brincar que elas fazem nos ver mais longe dentro de nós mesmos. Ela obedece a um preceito do antigo filósofo Sócrates: conheça a ti mesmo. Quando nós, nos nossos temas que desenvolvemos semanalmente, quando nós nos colocamos diante dos exercícios colocados pelos dirigentes das turmas, né, nós estamos fazendo exatamente isso, um conhecimento de cada um de nós, e com este conhecimento, e às vezes esse conhecimento não é muito bom, nós temos alguns aspectos que não são até mencionáveis, mas que é importante sabermos disso para poder modificar. Quando na nossa residência, na nossa casa, quando alguma coisa não está legal, a família cresceu, a casa está um pouco apertada, não está do jeito que nós gostamos, o que a gente faz na medida do que é possível? A gente reforma a casa, amplia, conserta, o que está errado a gente procura corrigir. Conosco é a mesma coisa. Quando a gente percebe, quando a gente se conhece que algo não vai bem, nós temos que fazer a reforma íntima, nos reformarmos, modificar estas ações por outras melhores, com certeza. E isso nos traz a ascensão espiritual, tá ok? Outro aspecto, além da reforma moral, da reforma íntima, abordada no nosso item, é o fato da mediunidade, né? O espírita, ele tem como uma das
questões fundamentais da própria doutrina é a comunicabilidade com o plano espiritual, com os espíritos. E esta comunicabilidade, precisamos entender, e aí o estudo da doutrina é importante, que não é porque uma mensagem vem do plano espiritual que ela é verdade, que ela é fundamental para os nossos conhecimentos. Kardec já nos ensinava, preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. No plano espiritual estão o espírito dos homens que desencarnaram tão somente, e eles continuam levando para a espiritualidade os seus conceitos, preconceitos, ideias, superstições. Então, nesse sentido, todo o contato mediúnico tem que ser precedido de instrução, de conhecimento e de discernimento do que é o certo e do que é errado. Ok? Um aspecto que eu julgo importantíssimo ao espírita, além da reforma, de unidade, da instrução, que faz com que a gente entenda e tenha a empatia com os seres humanos, com aqueles que principalmente possam vir a ter uma condição de vida mais complicada nessa existência, e nós não podemos justificá-la de que ele sofre daquela forma porque no passado errou, porque todos nós erramos, né? Jesus já falava, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. Então, o entendimento que nós temos que ter da condição mais difícil do nosso irmão é para que nós possamos ajudá-los. Ele está no nosso caminho, não é à toa, não. Nesse sentido, eu acho importantíssimo ao espírita trabalhar e atuar na questão da assistência social. Isso faz com que a gente crie uma empatia com o sofrimento do nosso semelhante, o entendimento. Mas aquele trabalho na assistência social muito desinteressadamente. É aquele trabalho que se faz com muito carinho, com muito amor. A gente costuma brincar que na nossa família, o que a gente faz para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para as pessoas que nós amamos, tudo que a gente faz de bom para eles, eu brinco assim, a gente faz por caridade? Ah, não, imagina, com meus pais, com meus filhos, com meus irmãos, o que eu faço para eles não é por caridade, é por amor. E aí, o conceito da verdadeira caridade é quando a gente faz o bem para o próximo com amor. O que nós fazemos muitas vezes, ainda que desinteressadamente, de ajuda material aos irmãos com maior dificuldades materiais, é assistência social. Sim, assistência social. E é através da assistência social que nós vamos aprender a amar esses companheiros que para nós hoje são um pouco indiferentes. A gente vai lá, ajuda, saiu de lá, acabou. É diferente do que nós fazemos para os nossos familiares. Fazemos o bem, mas com amor, com o sentimento de querer o bem deles. A esse respeito que nós dizemos que se chama fraternidade, Edgar Armond tem uma lição lá nos apêndices após esta lição. Vocês procurem lá. Eu vou ler só um pequeno trecho, não é muito extenso de qualquer jeito. Se chama Aliança Fraternal. Eu queria chamar a atenção para esse texto, ok? Que faz parte, eu acredito, do processo de propagação da própria doutrina. Diz o seguinte: perguntemos a um confrade de doutrina espírita o que você faz dentro do espiritismo. E ele nos responderá rapidamente. Às segundas-feiras trabalhamos no passe. Às terças ajudamos no trabalho dedicado ao desenvolvimento mediúnico. Às quartas fazemos parte de um grupo de desobsessão. E ao sábado nos dedicamos à assistência espiritual das crianças. Façamos agora mais uma pergunta, diz Edgar Armond.
Os centros espíritas do seu bairro têm o mesmo tipo de trabalhos que vocês desenvolvem no centro onde empresta a sua colaboração? E a resposta provavelmente será nesses termos. Bem, eu não conheço nenhum outro centro no bairro. Se existe algum, não sei. Eu estou muito bem entrosado com o nosso pessoal e a gente procura fazer bem feito o trabalho que temos programado. Pela resposta, aí conclusão nesse trecho de Garamão. Pela resposta à primeira pergunta, poderíamos considerar o nosso interlocutor como um bom espírita. Entretanto, a resposta à segunda indagação não o prova. Vemos que lhe falta o espírito de fraternidade. Meus queridos, evidentemente que ninguém está aqui exaltando que vocês larguem a sua casa de frequência, de trabalho de preferência, mas que nos interessemos pelas atividades de outras instituições co-irmãs à nossa casa, que entendamos, às vezes, as suas dificuldades e que possamos, de alguma forma, colaborar. Não irá fazer falta à casa que você frequenta você se dedicar ainda que alguns minutos semanais a outra instituição, a outro trabalho, a outras pessoas. E eu vou longe mais ainda do que o Edgar Armand, quando ele fala de você conhecer outras instituições espíritas no bairro. Eu diria para nós nos dedicarmos e procurarmos saber das pessoas do nosso bairro, do nosso convívio, sejam elas espíritas ou não, estando ligadas a uma instituição ou não. Espírito de fraternidade. A nossa participação no movimento espírita, a nossa participação na propagação da doutrina, ela passa por esse espírito de fraternidade que devemos ter com todos os irmãos. Quantos e quantos companheiros de hoje, de ontem, se colocaram à disposição de diversas instituições para que você hoje pudesse estar terminando os cursos de aprendizes do Evangelho e ter uma condição melhor espiritualmente para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Assim como todos nós o tivemos também. Então, para as nossas reflexões, nisso que eu falei que não é uma aula, é uma consideração, e fica aqui aberto para vocês depois trazerem a ideia de vocês sobre o assunto, né? Fica essa consideração de nós refletirmos basicamente na nossa reforma interior, nas nossas atitudes, em todos os ambientes em que frequentamos, da nossa instrução. As instruções, o nosso instruir não para quando para a escola, ele é contínuo. Fazendo cursos, outros, lendo, procurando se desenvolver sempre, né? Na nossa prática da mediunidade, no nosso entendimento das relações entre os dois planos, da matéria e do espírito. E na nossa participação de ajuda desinteressada àqueles que não têm a mesma condição que hoje nós temos. Sempre vamos encontrar uma pessoa com mais necessidade do que nós. Porque quando a gente adquire o nosso saber da condição espiritual, nós nos tornamos ricos. Ricos em alegria, ricos em felicidade. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem que procuramos transmitir aqui, no intuito de conscientização de todos nós, no sentido de sermos verdadeiros propagadores da doutrina e, consequentemente, do Evangelho de Jesus. Uma boa semana a todos.